Salut les irmãos, espero que vous allez bien. Hoje vamos falar do filme Ninfomaníaca, do volume 1. Eu não tinha assistido esse filme até então, mas eu descobri há um tempo atrás que esse filme é feito pela Charlotte Gainsbourg. E é uma atriz que eu acho fantástica. Quando eu penso em Charlotte Gainsbourg, eu penso em dois filmes pelo menos. O primeiro, o Samba, que ela fez com Omar Sy, Não Me Cativa. E depois, La Promesse de l'Aube. Pra mim, é o melhor filme de Charlotte Gainsbourg. E aí eu fico curioso pra ver como seria a Charlotte Gainsbourg nesse papel. Sei. Cenas sexuais explícitas que colocariam Manoel no chinelo. Se você não sabe o que é Manoel, é porque você não é tão velho assim. E aí eu fui procurar no YouTube análise desse filme e descobri que não tem muita coisa na internet. Por isso, a gente vai fazer hoje uma análise do Ninfomaníaca volume 1. Já vou pedir que você deixe o like, curte ou compartilhe, ajuda demais o canal. E eu não vou falar do volume 2. Na verdade, pra mim, a diferença entre o volume 1 e o volume 2 é latente. Enquanto o volume 1, pra mim, é um filme interessante e até legal, o volume 2 perde totalmente a mão. Porém, contudo, todavia, entretanto, se esse vídeo chegar, sei lá, 100 likes em algum momento da vida, eu posso sim voltar e fazer uma crítica do volume 2 de Ninfomaníaca. Outra coisa importante dizer é que eu vi a versão estendida, tanto do volume 1 quanto do volume 2. Isso pode também mudar ali a minha perspectiva do filme. Então vamos que vamos, Ninfomaníaca. O que é Ninfomaníaca? Essa é a primeira coisa importante. Ninfomaníacas são mulheres que têm comportamentos obsessivos. Não é uma pessoa que gosta muito de sexo, não. Ninfomaníaca é uma pessoa que o sexo toma tal prioridade na vida que ela não consegue concluir tarefas. Então, por exemplo, ela não consegue concluir, às vezes, um colégio, ela não consegue ter um trabalho fixo. O comportamento compulsivo é tal qual que ela perde o controle. E só a nível de curiosidade, ninfomaníacas são mulheres, homens têm satirismo. Quando eu ouvi falar desse filme, eu vi as pessoas falando sobre esse filme, eu pensei que eu ia estar diante de uma obra de sádia. Falei, meu Deus, esse filme vai me chocar horrores. Mas, sinceramente, se você já conseguiu passar pelas 30 primeiras páginas de 120 Dias de Sodoma ou A Escola da Libertinagem Sádia, nada mais vai te chocar. Então, esse filme pra mim é um filme ok. Sexualidade não é algo que me choca. Interessa muito mais a história por detrás do filme do que propriamente as cenas sexuais. E daí, no início do filme, já tive minha resposta de como é que essas cenas tão explícitas e picantes iriam acontecer se a Charlotte Gainsbourg de fato ia se expor a tal ponto. E a resposta é, claro que não. No primeiro filme, obviamente, eles contratam uma atriz mais jovem e é ela que tem seu corpo exposto. No segundo volume, que eu já disse que não vou falar muito aqui, você vai reparar que as cenas são bem diferentes, os closes são diferentes, mas no lugar dela, a atriz Stacey Martin, que deu vida a Joy, a personagem principal, foi quem se expôs nesse primeiro volume. E a única coisa que eu pedi para esse filme não fazer, e felizmente ele não fez, é estragar a relação paternal entre Joy e seu pai. Porque muitas vezes a gente acredita que é uma mulher ninfomaníaca, ela sofreu traumas ou abusos e por isso ela é assim. Isso é uma grande besteira. O pai era um amante de árvores, então ensina a Joy a reconhecer as árvores pelas suas folhas. Eles têm um livro, um herbário, onde ela cola as plantas e ela vai contando na sua infância como ela fingia esquecer as histórias que seu pai contava, só para poder ouvir novamente seu pai contando aquela história. E essa relação era muito bonita de se ver. E eu achei muito legal que o diretor não tenha estragado essa relação. A primeira passagem da infância ela é bem rápida. Ela só vai mostrar que a Joy é uma criança que já tinha uma visão diferente das outras crianças. Mas logo a gente pula já para a adolescência dela. E daí é quando, de fato, a personagem começa a explorar a sua sexualidade com outros indivíduos. Esse filme tem aquela narrativa, pra mim eu acho que não funciona tão bem, que é quando o filme ele simula um livro. O que acontece nisso do filme é um homem, um idoso, encontra a Joy espancada ali no corredor, você não sabe o que aconteceu com ela. Ele diz que vai chamar a polícia, ela pede para não chamar a polícia, então ele a leva para casa dele. Oferece um chá a Joy e aí ela começa a contar a sua história. E só no final do filme a gente passa a saber o que de fato aconteceu com Joy. Mais uma vez que ambos estão ali, não sei se é porque eu vi uma versão estendida, eles têm várias digressões. Possivelmente como uma forma para você se sentir menos chocado com a experiência sexual da Joy. Então eles fazem várias alusões, por exemplo, da experiência sexual à pescaria. Por exemplo, tem um momento que a Joy ela quer encontrar parceiros e ela não consegue mais encontrar parceiros e ela descobre uma nova forma de encontrar parceiros, que é fingir que ela estava em perigo. E daí o homem vinha lá salvar a mulher indefesa, e o ouvinte da história fala, nossa, isso é igual na pescaria.
quando nenhum peixe mais morde a isca, então você tem que fingir que a isca está doente, que aí um peixe vai achar que é uma comida fácil. Na adolescência, a Joey ela perde a virgindade, uma experiência muito horrível. Minha cabeça funciona diferente, né? Talvez a pergunta que eu faça quando eu vi aquela cena, como é que um cara pode ser tão babaca? Como é que você, homem, vê claramente que a pessoa com quem você tá não está gostando daquele momento, e isso não te toca nem um pouco, assim, tipo, como assim? Eu não sei se te contaram, mas sexo é um parado que tu faz no mínimo com dois. E é muito importante, não sei se te falaram isso, que as duas pessoas estejam gostando. Assim, joguei no vento, assim, só uma dica. Assim como, e tem um segundo momento, no caso a segunda experiência de Joey, ela com uma amiga que decidem pegar um trem e elas fazem uma aposta. Quem conseguiria transar com mais pessoas durante a viagem? Enquanto elas estavam ali fazendo essa aposta, eu só conseguia pensar, mas elas não vão comprar bilhete de trem? E o controlador? Não sei se faz sentido para vocês, mas é que na Europa, muitas vezes, você não precisa. Você não passa por nenhuma catraca para entrar no trem. Você só entra. O que acontece geralmente é que, se você estiver no metrô, muitas vezes você consegue ir de uma estação para outra e não pagar o bilhete. Inclusive, para você sair da catraca, se a estação que você sair tiver catraca, você só consegue sair com o bilhete que você usou para entrar. Então você não pode jogar fora o bilhete em nenhum momento durante a viagem. Porém, se a estação não tiver catraca, nem a de entrada nem a de saída, você consegue viajar sem pagar. É muito comum, inclusive, aconteceu comigo várias vezes no La Défense, de você ser encoxado. Oi? Como assim? Não, mentira, nada a ver. La Défense era muito comum isso acontecer, eu saindo do metrô, e quando eu saía, de repente, do nada, ninja, é tipo ninja, alguém aparatava atrás de mim e passava comigo na roleta. Às vezes a pessoa perguntava, podemos sair com você? Mas como a maioria das pessoas vão dizer não, aí ela simplesmente saía. Então a pergunta que eu tive quando as duas pegaram um trem de longo percurso sem comprar o bilhete era, elas vão ter problema com o controlador. Quem é o controlador? O controlador é a pessoa que vai, ao longo da viagem, pedindo o seu bilhete para validar o bilhete, para saber se você de fato pode ou não estar ali. Em viagens longas é certeza que vai ter um controlador. Durante essa viagem, onde várias comparações entre a sexualidade e a pescaria é feita, e talvez por isso o filme se torne um pouco lento, Joey acaba ganhando, porque elas fazem uma aposta de quem conseguiria seduzir um homem específico, que foi o único homem que disse não para as duas. E é até interessante perceber que a Joey, ela, o tempo todo, durante o discurso dela, ela vai se dizer uma pessoa ruim. Então ela sempre se vê como uma pessoa ruim, uma pessoa cruel, uma pessoa malvada. E o ouvinte dela vai sempre tentar provar que não, ela é uma pessoa comum, que ela não é tão ruim. E esse discurso que se intensifica muito no volume 2, me incomoda muito. Isso acontece na obra de Sade. Na verdade, isso é muito comum na literatura do século XVIII. Do autor colocar dois personagens que a princípio são contrapontos, onde um dos dois ele vai ter sempre argumentos que serão vencidos pelo outro, só que quando você lê a obra, você vê, caramba, ele deu para esse cara que vai ser vencido um argumento idiota. E muitas vezes isso acontece, principalmente no volume 2. E isso me irrita profundamente, porque eu, enquanto crítico, quando eu escuto duas pessoas discutindo, eu quero ver o melhor argumento de cada um deles. Mas continuando. Então ela vai lá, ganha aposta no trem, e a vida delas continua. E essas mulheres, elas decidem fazer um grupo, criar uma seita de mulheres que não acreditam no amor nem no sentimentalismo. Elas se reúnem, e eu acho engraçado as histórias que elas contam, né? Tem uma menina que conta uma história de que ela saiu com um rapaz e transou com o rapaz, e na hora que o rapaz ia chegar ao orgasmo, ela parou e foi embora. E aí o cara ficou frustrado, a ver navios, e elas ficaram felizes com isso, acharam engraçado isso. Elas vão contando as peripécias sexuais delas, até o momento que a melhor amiga de Joey, aquela que cresceu na infância com a Joey, se apaixona por um rapaz. E aí ela quebra uma das maiores regras daquela seita. Você só pode transar uma vez com cada homem. Segundo essa melhor amiga, porque o tempero para que o sexo seja o melhor possível é o amor. Porém, como Joey não acredita no amor, ela vai ficar irritadíssima, vai embora da seita, e eu não sei se a seita continua, mas o fato é que esse período da vida acaba ali. Mais uma vez, volta para Charlotte Gainsbourg,
e o seu ouvinte, e eles vão encontrando inclusive nomes para poder dar a capítulos da vida. A Joy, ela vai se mostrando, não na narrativa dela, mas na conversa com o seu ouvinte, que eu não lembro o nome dele, ela vai se mostrando uma personagem muito preconceituosa. E isso pra mim foi muito ruim, porque eu acabei odiando a personagem. Assim que ela escuta o nome do seu ouvinte, ela fala que é um nome idiota. Ela diz que comer com garfo de bolo é algo muito feminino. No segundo volume ela consegue ser muito pior do que isso. Então eu não consegui me afeiçoar à personagem. A sinceridade e a falta de educação são coisas bem diferentes. Assim como a sinceridade e você ser racista, machista, homofóbico, são coisas bem diferentes, totalmente diferentes. E daí acontece a grande virada do filme, né? Joy, ela consegue um emprego e olha só quem ela encontra ali. Substituindo o diretor da empresa por estar doente, ela encontra o seu primeiro parceiro sexual, aquele cujo sexo foi horrível. Com esse cara, porém, ela não queria transar. Quando ela disse não para esse cara, e apesar de no primeiro momento estar muito frustrado, podemos dizer que ele respeitou isso, inclusive não mandou ela embora em momento algum. Só que acontece, Joy, ao longo desse processo, dessa negativa, especialmente com esse rapaz, ela se apaixona por esse rapaz. Mas ela não consegue se declarar para esse cara, ela começa a se humilhar para ser notada por esse cara. Só que quando ela finalmente resolve se declarar para esse grande amor, ele foi embora, ele partiu. No dia que ela resolve entregar a carta dizendo que se apaixonou, ele não está mais na empresa, o tio dele volta, o diretor que estava doente volta e desaparece da vida de Charlotte. O filme, uma coxa de retalhos, como você pode imaginar, já que são cenas separadas da vida de Charlotte. Depois pula para um momento no qual Charlotte ela consegue administrar uma vida sexual onde ela tem 8 parceiros por noite, e para isso aconteça ela tem que pensar muito bem. Por exemplo, o cara que geralmente chega adiantado tem que ser o primeiro. Mas o que interessa nessas histórias todas é um caso específico no qual Charlotte diz, para terminar com um cara que nunca vai embora, ela diz: infelizmente eu não posso estar com você porque você é casado e você nunca largaria a sua mulher. Só que acontece que uma hora depois ele aparece com as malas dizendo: eu larguei a minha mulher e deixei meus 3 filhos lá. Daí vem um aprendizado muito importante para Joy e para você. Eu falei Charlotte, mas é Joy o personagem. Se você quer terminar com alguém, só termina. Não precisa dar motivos. Eu sei que tem muita gente que quer motivos, e isso é errado, tá? E aí eu falo já pro outro lado. Se alguém terminar com você, você só vai embora. Você não precisa de motivos. Quando alguém fala, eu quero terminar com você, você fala, ok. E daí você pega as coisas e vai embora. Simples assim. Ah, mas você tem que brigar pelo seu... Não, não tem. Não tem. Se a pessoa já não te ama mais, ela refletiu e falou, quero terminar com você, você termina e vai embora. É isso. Ele aparece com a mala e a esposa vem junto para conhecer essa tal pessoa com quem esse marido vai viver, que foi capaz de abandonar um casamento de anos e 3 filhos. Obviamente o outro rapaz que estava programado para chegar naquele horário chega também, dá uma confusão ali, enfim. E mais uma história de Joy é encerrada ali. Nessas narrativas da Charlotte, eu vou passar para o final do filme, que para mim é o que faz o filme valer a pena. Como eu disse, o que me importava nesse filme é que a relação parental que foi construída entre Charlotte e seu pai não fosse destruída. E felizmente isso não ocorre. Infelizmente o pai dela, ele tem uma doença terminal, ele vai morrer, não tem o que fazer. E Charlotte, ela fica ali na cabeceira da cama com seu pai. E para mim essa é a parte mais interessante do filme, que é você perceber a perda da identidade. A gente, nossa sociedade, a gente afastou o máximo possível a morte. A gente não quer lembrar que a gente vai morrer, que é um momento pelo qual todos nós vamos passar, pelo menos da minha geração. E nesse momento de morte do pai da Charlotte, esse processo é narrado. A gente não tem uma ideia de que na verdade a gente não é nada. Como assim a gente não é nada? Eu posso dizer para você que eu sou, sei lá, professor de francês, que eu me chamo Diogo, que eu tenho tal idade, que eu gosto de Zuki, mas tudo isso que eu sou, ele foi construindo ao longo da minha vida, e isso vai, em algum sentido, me abandonar na hora da minha morte. Porque esse homem que era um doutor, de repente ele perde o controle do próprio corpo, de repente ele começa a alucinar,
de repente ele não tem mais controle, não sabe o que é, de repente um homem forte, aparentemente era forte, tinha um amor pela vida, ele chora descompassadamente. Isso me provoca uma dor tão grande, e ver a Charlotte do lado dele passando por esse trauma de ver o pai perdendo a identidade, é o que faz eu falar, nossa, o volume 1 é bom. Tão curioso que, vejam bem, as cenas sexuais não são cortadas, mas no momento que esse homem, que está prestes a morrer, ele faz suas necessidades fisiológicas na própria roupa, nesse momento o filme ele desfoca a cena. Você não consegue ver essa cena tão grotesca, mas tão real. E isso me fez pensar sobre essa questão da identidade, foi quando eu acho que o filme tomou algum sentido. E aí no final do volume 1, e daí vem a minha questão, no momento que o pai morre, ela sente um alívio tão grande que ela tem um orgasmo. E ela se culpa tanto por isso, e aí vem a minha interpretação do volume 1, porque logo em seguida ela reencontra esse personagem pelo qual ela é apaixonada, e quando ela finalmente consegue transar com esse cara, e a princípio seria o melhor dos amores, e o filme faz você acreditar que por conta dela realmente amar esse cara, ela não consegue ter orgasmos ou sentir prazer com esse cara, na minha interpretação do filme, a Charlotte se sentiu tão mal, a Joey na verdade, se sentiu tão mal por ter tido esse alívio que gerou um orgasmo ao ver a morte do pai, depois de todo aquele sofrimento pelo qual ela passou de estar com ele e pelo todo o sofrimento que o pai dela passou nesse processo de morte, que na minha interpretação faz mais sentido ela ter se sentido tão culpada que ela perde ali a sensibilidade, a possibilidade de ter um orgasmo. E aí no volume 2 ela é uma jornada para recuperar esse prazer que ela perde no final do volume 1. Mas eu não vou falar aqui do volume 2, esse é o volume 1 de Ninfomaníaca. Aí eu esqueci de falar, o ouvinte ele se diz assexuado. E isso vai ser muito importante do porquê eu não gosto do volume 2. No mais, eu espero que vocês tenham gostado. Apesar desse filme não ser francês, eu escolhi falar desse filme porque ele tem a Charlotte Gainsbourg, que é uma atriz francesa. Me conta nos comentários um filme que você acreditava que ia ser incrível, ou que você acreditava que ia ser horrível, e quando você foi ver, você viu, não é nada disso. Ou, caramba, é muito melhor do que falaram, porque eu demorei tanto para ver esse filme. Deixa o like, curte, compartilha, se inscreve aí, é muito importante. Vídeos toda quinta-feira às 18 horas. Merci bien, à la prochaine!